E é uma coisa engraçada, Moacir, porque é muito comum você ver empresário falar assim, ele mostrar aquela indústria maravilhosa, e ele fala assim, eu construí isso aqui tudo sem pegar um tostão em banco. É Né? verdade. Quer dizer que ele põe isso como o que não é natural, né? O natural é que ele se financie com uma taxa que seja pagável, né? Sim. Com um prazo que ele consiga cumprir e falar, olha, eu construí isso aqui com crédito, com... E aí entra você um pouco nessa história, né? Entra um pouco você aí com a Ecoagro, quer dizer, dando crédito, criando ferramentas para que isso possa acontecer. Queria entender qual foi o momento da tua vida que você falou, poxa, tem uma oportunidade aqui nesse setor do agronegócio que eu acho que eu consigo surfar essa onda aí. Foi muito engraçado. No século passado, né, 1998, eu fui convidado para participar da criação de um banco. Estava nascendo um banco cooperativo, de cooperativas de crédito, cuja sede era Brasília, era o Bancop. Bancop, conheci o Bancop. Conheci não, eu ouvi falar do Bancop, eu não era da minha época. E aí, o que acontece? Eu vim do mercado financeiro, sempre trabalhei em tesouraria de banco, e aí fui olhar, conhecer, eu não conhecia cooperativa de crédito e também não conhecia o agronegócio. Tá? Eu não tinha noção do que era aquilo. Bom, fui para o banco, a sede Brasília, era um banco de 10 milhões de patrimônio, hoje são bilhões, né? E montar uma estrutura de 1.200 cooperativas que teriam a conta reserva centralizada. Um grande desafio, foi ótimo, né? E um dos movimentos, uma das cooperativas me pede, olha, não quero pagar juros. Eu olhei para o camarada e falei, tá bom, o que você precisa, né? Ele falou, quero pegar uma quantidade de dinheiro e quero pagar o equivalente a sacas de café. Era uma cooperativa de Franca. Ele quis atrelar os juros à quantidade de café, é isso? Café. Entendi. Ele pegava um capital, porque ele não entendia, ele queria testar. Tá bom, era a praia que eu conhecia, né? Eram os mercados derivativos e o café era o principal mercado até hoje, né? Sim. Por incrível que pareça, é a única commodity que quando é feriado no Brasil afeta o mercado de Nova York. Sim. Então, tá bom, eu vou olhar, vou entender e falo para você. Fui para o mercado que eu gostava, vi o preço do café. Você não entendia nada de café? Absolutamente nada. Eu nunca tinha visto uma saca de café? Eu tive um problema, né? Eu namorava e um dia fui convidado para ir para uma propriedade no interior da família dela. E fui eu, e quando cheguei lá no caminho, na estradinha de terra, eu olhei meu sonho era comer uma melancia no pé. E aí eu olhei uma grapefruit, que é aquela laranja grande, sabe? Sei. E aí eu pedi autorização para pegar a melancia no pé. E virei motivo de riso até hoje. Então esse era o meu conhecimento de agronegócio. Tá mal o negócio. Tá feio, né? Bom, lá fui olhar os mercados, e aí eu tive uma surpresa. Olhei o mercado de café, era referenciado em dólar. Olhei o mercado futuro de dólar, fiz a conta, ele queria 1 milhão e queria me pagar 100 sacas de café. Aquilo me rendia 400% do CDI. Era uma loucura, eu falei, errei. Consultei alguns amigos, era aquilo mesmo. Você travando na bolsa. Travando na bolsa. Fazendo a operação na bolsa, travando a operação técnica. Fazendo uma operação compra aqui, vende ali, isso. Você... Eu dei 1 milhão, os valores agora não são exatos, mas como exemplo funciona. 1 milhão de reais, e ele tinha que pagar o equivalente ao preço de 1.000 sacas de café no vencimento, que era setembro do ano seguinte, certo? Esse era o pactuado. E essa operação, eu ia imediatamente ao mercado fazer as travas, né? Eu não esperava o vencimento, o mercado negociava preços futuros, eu fiz a trava do mercado de café e do mercado de dólar. Com isso, eu transformei a operação num determinado A trava para o nosso telespectador é uma operação onde ele garante o preço, quanto vai ser o preço lá na frente, é isso? Isso. Você garantia hoje quanto é seu preço do dólar lá na frente e quanto é seu preço do café lá na frente. Então você não estava correndo risco. Eu não tinha mais risco. O meu único risco eram as oscilações temporais, tá? Que eu tinha que depositar margem ou receber margem. Tá. Mas a operação estava travada. Eu vendi café lá ao preço de 1.450 e contra um preço de 1.000 eu tinha uma taxa de juros. Tá. Aquilo me despertou uma curiosidade e eu falei, esse mercado é desarbitrado. Isso aqui é uma grande oportunidade de fazer algo diferente. Né? Isso foi que ano? O ano de 2000. 2000. Só que tinha um problema. Essa operação, ela não era viável para o mercado financeiro. Por quê? Aquela CPR era uma CPR física.
Não existia outro título. Tinha entrega Existia tinha só a física, tinha entrega da mercadoria. Entrega da mercadoria. Então, o mercado financeiro tinha um medo, né, que vários bois fossem lá na BMF. Antônio Prado ali no centro, entregar boi na praça. Nos engraxates lá que tinha, deve ter até hoje, né? Tem. Imagina, né? Então, o mercado não queria aquilo. Ali, por estar em Brasília e estar criando esse banco, me gerou uma possibilidade de participar mais ativamente. Então, eu mostrei no governo, né, que existia a possibilidade de a gente criar um título assemelhado à física, só que financeira. Ele não tinha mais a entrega física, e sim, ele representava um preço justo, pré-acordado, para ser feito. Foi assim que nasce a CPR Financeira em 2001. 2001. Que foi a precursora dos títulos que a gente está vivendo hoje, os LCA, os CRA. Hoje. E você vê que coisa bacana, né? 2001. E você se lembra quem era esse agricultor que te pediu essa operação? Não sei se você pode falar. Uma cooperativa de Franca. Cooperativa de Franca. Não tenho nenhum tipo de restrição. Foi a cooperativa, não foi um produtor, né? Através da cooperativa. O produtor eu não sei. A cooperativa de Franca. E ali aquilo me motivou a fazer o trabalho. Fiquei 2 anos em Brasília. Consegui desenvolver, mas a minha cultura e a distância de família e tudo, eu resolvi voltar. Voltei e fui para Rio Bravo. Rio Bravo Investimento, na época uma boutique financeira aqui da Faria Era do Lima. Gustavo Franco. Gustavo Franco, Luiz Cláudio Garcia, executivos time bom vindo, lá. Paulo Billy, que o pessoal que tinha vindo, eram especialistas no mundo imobiliário. Isso. E ali, porque por essa proximidade com o próprio Gustavo Franco lá em Brasília, que eu conhecia, não proximidade, eu conhecia, eu bati Ele lá. já era Banco Central, Gustavo? Ele era, na época ele era presidente do Banco Brasília, Central, Banco né? Central, ele já tinha se desligado. E aí eu propus a Rio Bravo montar um fundo verdadeiramente agro. E aí, por eles conhecerem o imobiliário, foi mais fácil, só que a gente comprava a CPR do Banco do Brasil, avalizada pelo Banco do Brasil. Garantida, então. Garantida para o bebê. Né? Só café. Tinha leilão na BMF, o meu horário de almoço era comprando esses papéis. E aí a gente montou esse fundo foi um sucesso. Né? Veio a crise, 2001, o Lula foi eleito, marcação ao mercado e tudo, e o fundo pianinho. Né? E aí o Banco do Brasil descobriu como que a gente fazia isso, depois nunca mais vendeu uma CPR financeira. Mas não faz mal, o mercado nasceu. Nasceu ali. Né? Então, e depois, nasce em 2001, então, a CPR financeira, sim, 94 a CPR. Né, aquilo que a gente falou, política de Estado. Isso. Nasce a sequência, né? Você vê a sequência, a evolução, não teve interrupção no processo, né? Independente do governo que estava à frente do poder, né? Então, 94 a CPR física, papel fantástico do Banco do Brasil. Mas ainda era para investidor qualificado, a gente que tinha dinheiro esses papéis, né? Não era para pessoa física, não. Isso aí era para fundos, era um negócio ainda que não existia, né? 2004 vem a lei da sopa de letrinhas, LCA, CDCA. Você imagina, eu emiti a primeira LCA, a letra de crédito do agronegócio, em abril de 2005. Uma operação de 15 milhões de reais. Não é nada. E eu dei uma entrevista na, então, Gazeta Mercantil. E a Vera Brandmart, que você deu a entrevista? Não? Agora eu não Deve ser que ela era editora de agro. Ela era editora de agro na Gazeta Mercantil. Mas foi muito interessante. E aí foi perguntado, né? 15 milhões de reais. Eu falei, esse mercado vai atingir alguns bilhões em alguns anos. E riram, né? O Moacir é um sonhador. Esse mercado hoje representa 300 bilhões de reais. 300 bi. É o principal veículo de financiamento. Aí emiti o primeiro CDCA. Foi ali que eu falei, aprendi tudo. E eu quero uma empresa que vai focar só no agronegócio. A cooperativa lá mudou tua vida. A cooperativa mudou minha vida. Engraçado. Né? A cooperativa se não tivesse tido aquela demanda, talvez tivesse passado desapercebido. Tinha, com certeza. Não, acho que o mercado ia amadurecer, né? Eu dei sorte de estar ali naquele momento. E competência, né? A visão, né? Aí foi uma luta.